Fãs de Dungeons & Dragons e de RPGs em geral podem estar acostumados ao uso de miniaturas em suas partidas. Elas são muito úteis para orientar os jogadores em combate, marcando a posição dos personagens, a distância entre eles e o alcance de ataques. Mas o uso de miniaturas em jogos vai muito além do RPG e constitui um gênero próprio. Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou Luiz Vitor e essa é a história que lhe sirvo essa noite. Antes de começar, lembre de curtir, se inscrever e compartilhar para que possa receber mais vídeos como esse. E nos siga em nossas redes sociais, é só pesquisar por Taberna de Contos. A base dos jogos de miniaturas é utilizar figuras para representar personagens que controlamos para resolver um conflito, como uma guerra, uma batalha ou uma disputa. Todo jogo gira em torno dessas figuras, e a maioria nem precisa de um tabuleiro, já que utiliza réguas para medir a distância da movimentação das miniaturas. Por falar nelas, as miniaturas usadas não precisam ser tão bem trabalhadas assim como estamos acostumados a ver. Alguns jogos antigos contavam com figuras de papel e funcionavam tão bem quanto os jogos modernos. Agora, de onde vêm esses jogos? Jogos de estratégia representando guerras existem desde a antiguidade, sendo o xadrez o exemplo mais clássico. E com o passar do tempo eles foram se tornando cada vez mais elaborados, com o objetivo de representar da forma mais acurada possível as guerras que eram travadas. Até que, em 1913, H.G. Wells apresentou um novo conceito aos jogos de guerra. Para quem não conhece, H.G. Wells é um famoso escritor de ficção científica, responsável por clássicos como A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos e O Homem Invisível. E, em 1913, ele publicou Little Wars, um compêndio de regras para um jogo de guerra utilizando soldadinhos de chumbo, brinquedos bem comuns da época. Vale ressaltar que algumas décadas antes, em 1881, o escritor Robert Louis Stevenson já havia criado um jogo de guerra utilizando brinquedos como peças, mas ele não chegou a publicar esse jogo e suas regras se perderam completamente. Por conta disso, foi o jogo de Wells que pautou o gênero dos jogos de miniaturas, tornando-o o avô dos wargames modernos. Devido ao tamanho desses brinquedos de chumbo utilizados em Little Wars, era impossível jogar em uma mesa, como os outros jogos de guerra da época. No lugar disso, era necessário utilizar todo o chão de uma sala, como o palco da batalha, e a movimentação dos bonecos era medida com uma fita de 2 pés de comprimento. As regras criadas por H.G. Wells foram referência para todos os jogos de miniaturas que vieram depois. E é interessante ver como um conhecido pacifista se tornou essa grande referência para os jogos de guerra. Jogos esses que possuíam um significado maior para ele, como podemos ver em 2 frases ditas por ele. Soldados de chumbo não deixam viúvas de chumbo nem órfãos de chumbo. E, se as pessoas gastassem mais tempo com jogos de guerra, elas não teriam tempo para guerrear de verdade. Ainda é possível encontrar Little Wars para ler, e apesar de contar com regras mais simples do que estamos acostumados agora, foi a partir dele que mais jogos de miniatura puderam surgir e se aperfeiçoar até chegar aos jogos que temos hoje. E foi a partir dele também que teria início o hobby de colecionar e pintar miniaturas. Nas décadas seguintes a Little Wars, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, foram publicados alguns jogos de miniaturas marcantes. Mas todos seguiam a ideia de representar exércitos e guerras atuais, até que, em 1956, foi publicado o primeiro jogo de miniaturas a contar com uma ambientação medieval, criado por Tony Bach, e, em 71, Gary Gygax criou seu próprio jogo de guerra medieval, Chainmail, que posteriormente ganhou um suplemento que adicionava magia e criaturas fantásticas, inspirado em Senhor dos Anéis. E foi a partir de Chainmail que Gygax e Dave Arneson criaram o primeiro RPG de todos, Dungeons & Dragons, com a proposta de narrar aventuras para aqueles personagens representados nas miniaturas do jogo. Era comum para os jogos de miniaturas, e ainda é na verdade, serem vendidos somente os livros com as regras para se jogar, e as miniaturas terem que ser compradas ou adquiridas de outras formas. Mas um novo modelo surgiu na década de 80, com a Games Workshop, que começou a publicar um jogo de miniaturas com a temática de fantasia medieval, Warhammer,
que contava com modelos próprios, produzidos e vendidos pela própria Games Workshop. Esse modelo foi utilizado por muitas empresas, de forma que é bem comum hoje em dia os jogos de miniaturas serem lançados como uma caixa básica, contendo as regras e um conjunto de miniaturas para jogar, e haver muitas expansões com novas unidades disponíveis para serem compradas. Por mais que não seja um fator necessário para o RPG, as miniaturas sempre fizeram parte deles, sendo um bom apoio visual para os jogadores. Mas se analisarmos a fundo, os combates dentro de Dungeons & Dragons e outros RPGs semelhantes são pequenos jogos de miniatura dentro de uma aventura maior. E esses jogos possuem o mesmo objetivo dos RPGs de controlarmos personagens para contarmos uma história, ainda que com a diferença de que os jogos de miniatura retratam histórias menores, sempre envolvendo uma guerra ou batalha, e são jogos PVP no lugar de cooperativos, mas a sua essência está lá, e é um gênero que vale a pena ser explorado. Nós vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se já jogou algum jogo de miniatura e qual você gostaria de ver em um vídeo do canal. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Valeu pessoal, até a próxima!